Você não deveria precisar adivinhar sentimentos, decifrar silêncios, criar diálogos inteiros na sua cabeça só para justificar a indiferença do outro. Epicteto disse: não peça que as coisas aconteçam como deseja, mas deseje que aconteçam como realmente ocorrem, e sua vida será serena. Você não precisa de mais sinais, já os teve. O sumiço, o desinteresse, as respostas secas, a demora, o fim sem explicação. Isso é a explicação. E você pode continuar esperando, ou pode, enfim, aceitar. Aceitar não como derrota, mas como liberação, porque quando você entende que o silêncio também comunica, você para de correr atrás de quem já foi, para de gastar energia tentando se fazer notar por quem escolheu não ver, e começa a construir algo que nenhum outro pode te oferecer: o respeito por si mesmo. Você criou um filme, um roteiro onde tudo fazia sentido, onde o outro era a pessoa certa, o tempo era só uma fase ruim e o final seria, inevitavelmente, feliz. Mas o que a vida te deu não foi um filme, foi um espelho. E você quebrou o reflexo, ignorou os cortes, preferiu olhar para a versão embaçada, aquela que doía menos que a verdade. Você diz que entende, mas ainda se apega aos capítulos que escreveu sozinho. Ainda acredita que o outro só precisa amadurecer, ou lembrar do quanto você foi especial. Mas a realidade é crua. Não tem trilha sonora, não tem discurso de arrependimento, nem retorno cinematográfico. Você realmente acha que ainda existe uma história, ou você só está relendo as partes que te fizeram bem? Marco Aurélio escreveu: a realidade não precisa da sua aprovação para existir, e ela já existe, está na ausência de cuidado, na frieza constante, na resposta que nunca vem, e quando vem, chega seca, tardia, automática. Você prefere o roteiro que inventou, porque ele é bonito, é romântico, é reconfortante, mas também é falso. E cada vez que você escolhe o filme ao invés do espelho, se afasta mais de si, mais da sua paz, mais da chance de construir algo real, mesmo que seja sozinho no início. Epicteto dizia: não são os acontecimentos que perturbam os homens, mas a visão que eles têm desses acontecimentos. Você não está preso ao que viveu, está preso à versão poética do que viveu, uma versão onde tudo foi mais intenso, mais sincero, mais eterno do que realmente foi. Mas é preciso coragem para admitir: a história foi mal contada, as intenções foram rasas, e você se prendeu a um afeto que só existia dentro da sua mente. A realidade pode ser menos bonita, mas é o único lugar onde a cura acontece. Então pare de pintar de dourado o que sempre foi cinza. Pare de repetir o enredo esperando um final diferente. E se ainda restar alguma dúvida, pergunte a si mesmo: você quer mesmo seguir em frente? Ou só quer continuar sonhando com algo que nunca existiu de verdade? Todo processo de libertação começa com um único ato: desfazer o encanto. E se você chegou até aqui, não é por acaso. São poucos os que têm coragem de encarar a verdade até o fim. As próximas lições vão te mostrar o que fazer, depois que o encanto finalmente se desfaz. Então fique comigo, vamos permanecer juntos. Agora tudo começa a mudar. Você passou tanto tempo tentando segurar o outro, que esqueceu de sustentar a si mesmo, se moldou às ausências, se ajustou às migalhas, fez silêncio para manter a paz, mesmo quando o peito gritava. E agora que o outro já não está mais, você não sabe o que fazer com o espaço que ficou. Mas essa ausência que tanto dói, talvez não seja do outro. Talvez seja a sua própria presença que está faltando. Quando foi a última vez que você fez algo por você?
Marco Aurélio escreveu: volte para dentro de si, lá habita a fonte da sua força. E talvez agora seja o momento de parar de esperar que o outro volte e começar a voltar para si. Voltar com respeito, sem pressa, sem querer se encaixar de novo em nenhuma forma, voltar para as suas vontades, para seus rituais esquecidos, para a sua essência que foi deixada de lado, só para tentar ser mais fácil de amar. Você se perdeu tentando manter um lugar na vida de alguém e agora precisa lembrar qual é o seu lugar na sua própria vida. Voltar para si não é egoísmo, é justiça, é comer devagar, é dormir em paz, é acordar e não correr para ver se tem mensagem. É andar pelas ruas sem pensar onde o outro está, é olhar no espelho e ver alguém que ficou, mesmo quando todo mundo foi. Você não precisa se preencher de imediato, mas precisa, ao menos, parar de correr do que sente, parar de tentar parecer bem para não preocupar os outros, parar de justificar a ausência com "ele está passando por um momento difícil". Você está passando por um momento difícil, e quem precisa de cuidado agora é você. Voltar para si é isso. É silenciar o barulho de fora e escutar o que ficou abafado dentro. É parar de procurar o outro nos espaços vazios e começar a se reconectar com tudo que ainda pulsa, mesmo depois de tanto. Você não precisa reconstruir tudo hoje, mas precisa dar um passo, porque enquanto você continuar habitando o vazio deixado por alguém, não há espaço para si mesmo florescer. E talvez, só talvez, essa seja a parte mais bonita da dor, o lugar onde você, enfim, volta para casa. Depois que tudo acaba, sobra o vazio, e ele não fala, não grita, só fica ali, lembrando o tempo todo que algo foi embora, mas também que algo pode voltar. Esse algo é você, não a versão ferida, não a que insistia, não a que esperava mensagem ou prometia paciência infinita, mas a sua parte mais simples, mais viva, mais inteira. Marco Aurélio escreveu: olhe para dentro, é lá que está a fonte do bem. E agora que a tempestade passou, você vai começar a reencontrar sinais de que ainda está aqui, nos detalhes, nos pequenos gestos, na forma como prepara o próprio café, no silêncio que antes era incômodo e agora começa a parecer casa. Você não precisa se reinventar, só precisa se lembrar. Lembrar do que te fazia sorrir sem plateia. Lembrar do que te movia antes da dor. Lembrar que você é mais do que a história que não deu certo. Aos poucos, vai notar que algumas músicas já não doem. Alguns lugares não apertam mais. Algumas lembranças já não te dominam. Só passam como qualquer outra. Esse é o sinal. Não de que tudo passou, mas de que você passou por tudo e continuou aqui. Se reencontrar é isso, não é voltar a ser quem você era antes, é ser quem você se tornou depois de tudo que não te destruiu e agora, com mais clareza, mais silêncio, mais presença, você pode seguir, não porque esqueceu, mas porque finalmente se lembrou de si. Você não precisou discutir, não precisou implorar, nem provar que merecia algo que nunca veio de forma inteira. Você apenas ficou, mesmo quando tudo dizia para desistir de si, mesmo quando o silêncio parecia injusto, mesmo quando a dor pedia que você se curvasse de novo. Mas hoje, você escolheu outra coisa, escolheu permanecer de pé, escolheu ver com clareza, escolheu se afastar, não com raiva, mas com respeito. Se você chegou até aqui, me conta nos comentários. Qual parte de você percebeu que ainda precisa resgatar? E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Assim, podemos continuar juntos. E por agora, a gente finaliza com a sua conquista mais silenciosa.
há de ter ido embora sem explodir, há de ter ficado sem se apagar, há de ter entendido e não voltado. Porque no fim, essa jornada também é sobre se reencontrar com dignidade.